Tá bom, obrigada. Então, vou colocar aqui para gravar nossa aula. Então, pessoal, no final da aula eu vou falar sobre a prova. Teve gente que me perguntou sobre o resultado da atividade da aula passada. Eu falei, eu vou levar hoje daquela atividade da aula retrasada, né, que a gente fez. Enfim, aquela atividade de geneticista. Separei e coloquei aqui também no final da aula os slides para vocês verem o resultado certinho. Espero que tenham gostado da atividade. Eu dei ponto para quem fez, para quem acertou uma questão e para quem acertou as duas. É uma atividade que exigia atenção para juntar os pares e também uma certa atenção também para tentar interpretar aquilo lá. Mas, enfim, hoje, agora que estamos aqui, finalmente, graças a Deus, o nosso tema vai ser sobre o tal do Mendel. Então, na aula de hoje, nesse momento, a gente vai sair um pouco daquele mundo nanoscópico de DNA, RNA, proteína, enzima, nucleotídeo, e a gente vai enxergar um pouco mais o que isso quer dizer macroscopicamente. Então, nessa aula de hoje, eu gostaria que vocês se imaginassem no Jardim de Mendel. Se a gente não pensar com a cabeça, com a mente da época, né, do próprio Mendel, da realidade dele, talvez fique um pouco bastante difícil de entender alguns conceitos. Né? Então, hoje vamos pensar na nossa aula como se a gente estivesse entrando no Jardim de Mendel. Nós vamos ver quem foi esse cara. O coitado não teve o prestígio que merecia na época na época em que ele viveu, mas hoje em dia ele é denominado pai da genética. E a gente vai ver que esse cara ele é de 1800 e tanto. Se a gente comparar com as aulas anteriores que a gente teve, nós estávamos vendo que o DNA só foi melhor entendido na década de 1950. E a gente ainda é bebê em relação a esse aspecto. Mas então a gente vai para uma época antes de se conhecer que existia o DNA, né? Então, esses indícios que Mendel comprovou com seu estudo deram uma base muito importante para o que a gente sabe de genética hoje, o que ainda é muito precário perto do que ainda vamos descobrir. Mas vamos lá. Então, hoje a gente começa a entender, a entrar nos traços genéticos, na herança genética, ou seja, aquilo que a gente traz do nosso pai e da nossa mãe, onde isso está e como isso interage. Alguns termos vão passar a fazer parte da nossa aula hoje. É importante que a gente entenda, por exemplo, dominante, recessivo, como eles interagem, como uma característica recessiva vai aparecer e como ela não vai aparecer. Então, são esses fatores que são importantes que a gente entenda até o final da aula de hoje. Belezinha? Tranquilo? Tivemos aí uns minutinhos meio instáveis. Que bom que agora já nos acertamos, né? Então, vamos lá. Primeiro, tem um microfone ligado aí. Se vocês puderem desligar, por gentileza. Show. Então, gente, primeira pergunta que eu faço para vocês hoje. Infelizmente, eu não estou vendo a careta que vocês vão fazer. Mas vocês conseguem dobrar a língua em U do jeito que está na foto aí? Né, desse jeito? Eu consegui. Sim. Sim. Alguém não consegue? Tem alguém aí dobrando, tentando de todo jeito e não consegue? Professora, tá meio difícil, viu? Tá meio difícil? Não vai? Não faz o U naturalmente, como se você estivesse falando ou fazendo uma coisa simples? Não, professora, eu tenho que ficar tentando algumas vezes, viu? Até ir certinho. De primeira não vai. Eu também não consegui, não. Ixi, olha lá, então.
Bom, então essas características agradeçam a combinação do nosso pai com a nossa mãe. Para a gente começar, quem consegue dobrar a língua desse jeito, em forma de U, tem que ter o pai e ou a mãe que também tem essa habilidade. Nós estamos falando, do que nós vamos entender até o final da aula, sobre uma característica de caráter dominante. Então, se o seu pai e a sua mãe não conseguem dobrar a língua desse jeito, você também não deveria conseguir. Então, olha aí os testes de DNA do ratinho que a gente vai fazendo pelo caminho. Seu pai e sua mãe não dobram a língua, provavelmente você não deveria conseguir também. Quando a gente estuda traços genéticos, a gente tem alguns exemplos que a gente sabe de genes relacionados e outros que a gente não entende perfeitamente como funciona. Porém, nós ainda ficamos um pouco limitados em entender mais aspectos da genética, porque quando a gente fala de um termo chamado fenótipo, que nada mais é do que nossa característica, né, o que nós somos, é resultado do nosso genótipo, ou seja, do nosso material genético, que a gente herda do pai com a mãe, porém o ambiente também influencia. Então, as nossas características, o que nós chamamos de fenótipo, é uma junção da nossa genética, do nosso genótipo, com o nosso ambiente. Então, embora você possa não herdar do seu pai e da sua mãe a habilidade de dobrar a língua, se você ficar 10 horas por dia tentando dobrar a língua, pode ser que um dia você consiga fazer esse movimento aí. Não porque você herdou dos seus pais, mas porque o seu estilo de vida te levou a conseguir isso também. Isso é um exemplo bobo, né? Simples. Mas se a gente levar isso para outros casos, como, por exemplo, um câncer, às vezes você pode carregar no seu material genético o gene que pode levar a resultar em um tumor. Mas o seu estilo de vida, a sua alimentação, sua qualidade de vida, qualidade de sono, de alimentação, de atividade física, pode permitir com que esse tumor não venha a se desenvolver. Então, nós somos um resultado da nossa genética somada ao nosso estilo de vida. Bom, então aí, gente, nós vamos entrar agora nesse jardim de Mendel. Então, Mendel é esse cara aí, que viveu, como eu disse, lá no século XIX, 1822 a 1884. E ele era convicto nesse estudo dele. E ele dizia: não demorará muito para que o mundo inteiro reconheça os resultados do meu trabalho. Coitado, ele morreu no anonimato. Ele era um monge, como a gente vai ver, mas o trabalho dele de alta precisão, com uma estatística absurda. E quando a gente pensa em Mendel, vocês já devem até, seja por herança genética ou esses estudos ao longo da vida, a gente olha para esse cara e a gente lembra de ervilha. E não é à toa, porque ele baseou todo o estudo dele em plantas, em ervilha, porque ele trabalhava com plantas desde a infância dele, né? A família dele era era uma família pobre, e ele era um camponês, e desde criança teve muito contato com plantas, e por isso ele passou a ter esse gosto. O importante é que o estudo que ele fez em ervilhas é a base do que a gente sabe da nossa hereditariedade, dos traços genéticos até a atualidade. Professora, Oi. a senhora está com slide na tela? Tô. Não está aparecendo nada para mim. Não está aparecendo? Não. Então, eu vou fazer o seguinte. Você pode sair e voltar, porque às vezes é conexão. Isso já aconteceu em outras aulas. Se você puder sair e voltar no link, pode ser que dê certo. Pode tentar, Obrigada. por favor? Tá. Gente, rapidinho. Esses slides estão lá no último encontro da unidade 2, tá? Como aula de alguma coisa de Mendel. Então, se alguém não conseguir abrir a aula, né, ou não conseguir ver os slides comigo aqui, tá lá no PDF também.
E dessa vez a aula está gravada, belezinha, vou mandar para vocês, para que a gente não tenha dificuldade de depois, se vocês quiserem acompanhar a aula, poder assistir a aula gravada. Bom, então, quando a gente fala dos cientistas de grande nome, eles eram bem ricos, justamente para poder manter pesquisa, o que é uma realidade que a gente vê aqui hoje no Brasil, né? Se você não tem dinheiro, seu laboratório morre de fome, porque receber verba aqui no Brasil hoje em dia é coisa escassa para pesquisa. Mas então, Mendel, diferente de outros cientistas, como por exemplo Einstein, ele era pobre. E ele nasceu onde atualmente é a República Tcheca. A família dele queria investir no estudo dele, porque ele era um menino muito dedicado e muito inteligente. Mas eles não tinham dinheiro para manter o estudo dele, para manter ele morando fora de casa, para poder estudar. Como eu disse, ele era camponês, né? Então a família não morava em uma região próxima de universidade ou de onde ele pudesse vir a estudar. Então, coitado, olha só, lá já em 1800 e tanto, ele passava por vários conflitos com ele mesmo, né? E diz a história dele, a biografia, que ele passou por fortes crises de depressão. E ele tentou morar fora de casa, tentou estudar fora, mas a família não tinha condição de bancá-lo, e ele teve esses quadros depressivos. Imagina se hoje em dia, né, depressão já é mais levada a sério. Imagina lá em 1800, né, um homem em 1800 com depressão. Então ele resolveu voltar para a casa dele, voltar para a zona rural. Daí, sobre a ideia de um professor, se não me engano, conversou com ele, falou assim, olha, você não tem dinheiro para manter seus estudos, mas você poderia tentar entrar em um mosteiro, porque a Ordem de Santo Agostinho, eles investem bastante em estudo. Então, além de você, né, focar nessa parte religiosa, você pode também, bancado pela igreja, dar continuidade nos seus estudos de alguma maneira. E foi aí, então, que Mendel resolveu se tornar um monge lá na Ordem de Santo Agostinho, com 21 anos, né? Então, a idade onde ele deveria realmente estar entrando em uma faculdade, ele resolveu entrar em um mosteiro para se conectar mais a Deus e também para tentar, quem sabe assim, manter os seus estudos. E olha só o Mendel aqui, ó, no meio dos padres. O problema é que ele, como um monge, ele não gostou muito dessa vida de ter que visitar doente, né, dessa vida de padre. Num primeiro momento, ele não gostou muito das atividades. E esse fato dele ter que ir visitar os doentes, como um monge, agravou novamente a depressão dele. E daí a Ordem de Santo Agostinho falou assim, bom, já que você é mais focado em estudos, vamos deixar você como professor. Então, ele trabalhou como professor por um certo tempo na área da saúde, né? Até coloquei aí que foi em Viena. E a Ordem de Santo Agostinho falou, olha, fica mais voltado para esse lado, porque a gente viu que você visitando os doentes, acompanhando os doentes, não deu muito certo, não fez muito bem para você. E foi aí que o Mendel se encontrou. Talvez por ser muito focado e por ter esse perfil de monge, né, de fazer as coisas com calma e gostar já dessa vida de trabalhar com plantas, trabalhar nessa vida mais camponesa. Olha só que legal essa imagem do Mendel. Ele tinha, nesse mosteiro, um jardim de 2 hectares, todo para ele poder, né, fazia parte do mosteiro, obviamente, mas ele viu aquilo lá como uma fonte para ele poder estudar. Então, quando ele estava, né, nessa fase dos estudos, que, se não me engano, foram, eu acho que 30.000 ervilhas que ele chegou a analisar durante esse processo de estudo, 8 a 10 anos de estudos apenas sobre as ervilhas, né? Obviamente, ele teve vários outros estudos com base, entendendo sobre a genética. E, gente, claro que quando ele estava fazendo isso, ele estava pensando
na genética não, na interação de plantas. E isso é o que a gente leva para a nossa vida humana, inclusive. Mas ele estava lá na tranquilidade dele, gente, trabalhinho de formiguinha, né? Conseguir extrair o pólen de uma ervilha para cruzar com outra. E era isso que ele fazia, cruzamento entre espécies de ervilhas. Então ele foi fazendo isso por quase uma década. E o coitado chegou a publicar um livro, mas na época, imagina, hoje em dia, quando a gente publica um artigo científico, já é tão difícil conseguir um prestígio, conseguir com que esse artigo chegue à comunidade científica, porque muita coisa é publicada. Imagina lá em 1800 e bolinha, um monge jardineiro publicando um artigo sobre ervilha. Quem teria interesse de ler esse tal desse artigo? Ele tentou, tem um relato que diz que ele juntou um grupo de pessoas para apresentar esse resultado dele, porque ele achou fenomenal. Mas esse grupo de pessoas foi esperando encontrar e ouvir sobre plantas. E ele chegou falando sobre muita matemática para explicar esses cruzamentos, esses resultados de cruzamentos das ervilhas. Então dizem que ele acabou a palestra dele com a plateia praticamente vazia, porque ninguém se interessou no trabalho dele. Na mesma época que ele estava lá no fundo do quintal do mosteiro cultivando as ervilhas, Darwin também estava lá na Inglaterra e também em outros lugares, né, nas ilhas que ele foi estudar e tudo mais. O coitado do Mendel, dizem que ele tentou contatar Charles Darwin, mas foi ignorado. E ninguém deu atenção para os seus estudos até 1900 e pouquinho. Sendo que antes disso ele veio a falecer, né, ele teve um problema no rim, falência renal, em 1884, com 61 anos apenas, com sua publicação que hoje levou ele a ser chamado de o pai da genética, ele morreu no completo anonimato, sem saber que o trabalho dele um dia receberia prestígio. Foi só em 1909 que um outro cientista que leu o trabalho de Mendel, ele descobriu, né, estava buscando entender sobre cromossomos. Mas a gente ainda não chegou no nível do DNA, como vocês bem sabem, foi só na década de 50. Eram aqueles indícios que buscavam ser entendidos, né? Mas esse cara, o Thomas Morgan, ele chegou a ler o trabalho de Mendel e falou que o que a gente chama hoje de genes seria responsável pelos traços genéticos. Então, esse cientista ele quis fazer uma publicação nova, mas ele citou Mendel nessa sua publicação. E ao fazer isso, as pessoas que leram o trabalho do Thomas Morgan falaram, nossa, mas quem será que é esse cara que ele está citando, falando de ervilha? Foi aí, então, que instigou a comunidade científica a buscar estudar quem era esse tal desse Mendel. E foi aí, então, que falaram, nossa, olha, não é que faz sentido? Porque até essa época, gente, o conceito que se tinha era que na hora lá do vamos ver, né? Misturava o que vinha da mãe e o que vinha do pai, chacoalhava ali na hora do ato sexual e, por fim, ia resultar nas pessoas com diferentes traços. Mas esse Mendel chegou falando, não é bem assim. Mas não é bem assim para as ervilhas. E isso é o que a gente tomou como propriedade e viu que não acontece só em ervilha, mas para os mais diferentes traços genéticos que herdamos da combinação de nossos pais. Então, só depois da morte dele é que os cientistas descobriram que os experimentos do Mendel não só serviam para as plantas, mas para outros organismos que também eram vivos, outros animais, inclusive a nossa espécie humana. Então, os padrões chamados de padrões de hereditariedade receberam o nome de herança mendeliana, por uma homenagem feita a Mendel, que tanto tentou que seu trabalho tivesse prestígio, mas que morreu no anonimato. Né? Depois de sua morte, que ele veio a ser considerado um cientista de grande importância. E está aí o livro, lá de 1866, com a publicação do Mendel.
né? Então, o nome do que ele publicou é Experimentos em Hibridação de Plantas. Basicamente, o que ele fazia era cruzar as espécies de plantas e, a partir dali, dos resultados desses cruzamentos, ele foi tirando algumas conclusões que ninguém tinha parado para pensar ainda. E, gente, quando a gente estuda genética, por exemplo, isso leva um tempo para a gente estudar em animais, né? Então, quando a gente tem pai e mamãe de ratinhos, por exemplo, e quer ver a prole, como vai se comportar frente a um padrão genético. Demora, né? Demora um tempo para os ratos se procriarem, para a gente ver a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração. Demora muito tempo. As ervilhas, por sua vez, foi uma estratégia brilhante, porque, primeiro, o custo era baixíssimo, e, segundo, a procriação era muito mais rápida. E ele mesmo, o Mendel, ele estimulava esse cruzamento, né? Ele pegava o pólen de uma, colocava dentro da outra ervilha, e ele garantia que aquele cruzamento estava acontecendo entre essa e essa espécie aqui que ele estava analisando. Com os animais, isso já é difícil de acompanhar. Primeiro, porque leva tempo, e segundo, porque é mais difícil acompanhar os cruzamentos. Então, essa estratégia da ervilha foi muito bem, né, sacada, né, foi muito bem elaborada. E é isso aí o que principalmente ele concluiu nesse seu postulado. Olha lá, gente. A herança de cada característica é determinada por algo. Esse algo, hoje, a gente chama de gene. Mas naquela época não se sabia nem do DNA, né? Então, ele viu que a herança, né? Então, o que a gente herda, cada característica que a gente herda, existe algo que determina ela. E este algo é passado dos pais para os filhos de forma inalterada. Até então, como eu disse, acreditava-se que chacoalhava ali, misturava e saíam os filhos com diferentes características. O que ele mostrou? Essas características, esse algo que hoje a gente chama de gene, não muda. O que vai mudar é a maneira como ele vai se expressar, né? Mas, segundo Mendel, a herança de cada característica é determinada por algo que passa dos pais para os filhos sem serem alterados. Olha lá o que mais que ele diz. Os genes dos pais, né, esse algo que hoje nós denominamos genes, dos pais não se misturam na descendência. Então, não é como eu disse, você fazer um milkshake. Não há uma mistura. Eles se mantêm inalterados, provenientes do pai e da mãe. Para cada característica, um organismo herda um gene do pai e um da mãe. Hoje a gente sabe que para várias características temos interações de gene, mas Mendel, na simplicidade das ervilhas, foi muito bem por esse caminho, né? Então, se você tem uma característica, você herdou isso do pai e da mãe. E embora uma característica possa não aparecer em um indivíduo, o gene pode causar a característica, pode estar mantido dentro da herança da pessoa. De modo que numa geração futura, essa característica pode voltar a aparecer. Então, hoje a gente sabe, tem características que pulam gerações, né? Tem características que pode passar gerações sem aparecer, tem a característica que se mantém em mais gerações, e isso tudo se dá principalmente devido aos caráteres de dominância e recessividade. Mas foi isso aí que ele viu. Olha, pode ser que essa característica não apareça nos filhos, mas que venha a aparecer nos netos e nos bisnetos. Então, como eu disse, antes do Mendel, se acreditava que as características de pai e mãe se fundiam, né? Se misturavam, e a partir dessa mistura saíam diferentes pessoas. Mas, então, os filhos eram, antes de Mendel, era acreditado que eles eram uma mistura de características herdadas do pai e da mãe. E Mendel chegou e falou, não, o que os pais passam se mantém íntegro. A maneira com que haverá interação é que pode ser diferente, como a gente vai ver agora
nos próximos slides. Então, como será que as características são passadas de um indivíduo para seus descendentes? Olha, gente, como é tudo muito recente, né? Entender essas coisas de herança, de genética, é tudo tão recente, que mesmo a época do Mendel, que é 1800 e bolinha, né? Então, quase 1900, isso é a época das nossas bisavós, trisavós, né? Então, não é uma realidade, uma época tão distante dos nossos dias atuais. Bom, então agora é o momento que eu comentei com vocês, que nós temos que entrar nesse jardim de Mendel. Então, esses 2 hectares de jardim que Mendel utilizava lá no fundo do mosteiro e cultivava lá ervilhas e outras plantas também, que ele analisava flores, cores de flores também. É nesse jardim que a gente vai entrar agora. E vamos tentar entender essa questão das ervilhas e dos caráteres dominantes, recessivos e como eles se interagem. Pois bem, gente, então olha lá até onde Mendel chegou e como ele começou seus experimentos de maior importância. Então ele foi cruzando ervilhas até chegar na chamada espécie pura de ervilha amarela. E ele foi cruzando ervilhas até chegar na chamada espécie pura também de ervilhas verdes. Então ele tinha essas 2 espécies e ele queria comparar as cores. O que será que vai resultar da interação das ervilhas amarelas com as ervilhas verdes? Então ele tinha uma espécie pura, né? Lembra o tal do Hitler lá, insano, com as ideias de espécie pura? A pureza do que eu menciono aqui da espécie é que foram feitos vários cruzamentos até que só tivesse ervilha amarela, amarela, amarela. Ou só verde, 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 verde. Então, isso são espécies puras de ervilha. Isso eu digo quando eu menciono puras. E o que o Mendel fez? O love acontecer. Então, ele pegou o pólen, misturou, juntou, falou assim, vamos ver. Temos uma espécie pura de amarela e temos uma espécie pura de verde. Vamos ver o que acontece quando cruzamos ervilha amarela com ervilha verde. Pois bem, olha aí o resultado. Pegou o verdinho puro, pegou a amarela pura, saíram esses 4 caras aí, né? Eu tenho até minhas ervilhas aqui, ó. Nosso puro amarelo com o puro verde. Cruzou. Desse cruzamento, não saiu nenhum verde. E naquela época não tinha DNA do ratinho para provar que aqueles filhos eram ou não desse cara verde. Provavelmente esse cara achou que não era deles, né? Como a gente vê vários casos até hoje em dia, né? O príncipe Harry lá, que dizem que é caso da Diana com um amante dela que também era ruivo. Pois enfim. E Mendel estava aí para provar que não era bem assim, né? Nem sempre era pulação de cerca, como a gente comentou. Alguém falou aí, né, que o anão aparecer no meio do caminho era explicável com uma pulação de cerca. Mas Mendel falou, não teve pulação de cerca, porque quem fez os cruzamentos foi eu, monge, eu que cruzei. Então eu sei que realmente foi a ervilha verde que cruzou com a amarela. Mas a prole saiu toda amarela. Porém, como foi ele que fez o cruzamento, o que a gente tem é resultado do amarelo com verde. Mas a gente não tem nenhuma ervilha com característica verde. Nós vamos chamar essa primeira linha da prole de híbridos. E vocês já vão entender o porquê. Então, nessa primeira geração, né, do cruzamento do Mendel, nasceram apenas ervilhas amarelas. Como nasceram só amarelas, ele resolveu denominar isso de
dominante, ou seja, a cor amarela ele deu o nome de dominante, porque ela dominou em relação às ervilhas verdes. Bom, o que ele fez então? Pegou dois, deixa eu voltar aqui, pegou dois desses bebês, duas das ervilhas, filhas da primeira geração, e falou, bom, temos uma amarela aqui e outra amarela aqui, resultado de um cruzamento de uma amarela e uma verde pura. Vamos ver o que vai dar. Então ele pegou uma ervilha amarela e cruzou com sua, pensem entre aspas, como irmã, né? E fez esse cruzamento lá no jardim dele, né? Pegou duas ervilhas filhas e cruzou. Nesse cruzamento, esperava-se, já que os pais eram amarelos, que os filhos fossem todos amarelos também. Mas, quando eles foram analisar, quando Mendel foi ver os filhos, né, dessa segunda geração, olha lá o que resultou. 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde. Mas de onde brotou essa verde se os pais não tinham esse perfil? Foi a partir daí, então, que ele foi fazendo centenas e milhares de vezes. Ele cruzou 30.000 ervilhas, sementes de ervilhas, para comparar e para chegar em uma estatística boa, né? E sempre ele via esse padrão. Quando se tinha os filhos lá da primeira geração híbridos, os filhos deles tinham essa proporção fenotípica, 3 amarelos e um verde. Mas da onde veio esse verde? Esse verde, quem era verde, era o vô dele, que era pai tanto dessa quanto dessa ervilha, né? Como que esse fenótipo, né, essa característica, vem aparecer nesse bebezinho aqui, sendo que os pais não possuíam essa característica? Então, como ele notou que o verde se escondeu, né, a característica verde se escondeu frente à amarela, ele deu o nome da ervilha verde de caráter recessivo. Então, temos as ervilhas amarelas de caráter dominante e as verdes recessivas. E ervilho, não se preocupe, você é o pai do verdinho. Bom, então para facilitar a nomenclatura, né, e como escrever esse tal desses fatores, né, os dominantes e os recessivos, nós chamamos esses fatores atualmente de alelos. E são os alelos os responsáveis pelas variações de um gene, né? Os alelos, para vocês terem uma ideia, sempre vão ser herdados, um do pai e um da mãe. Nós vamos ver o próximo slide, vai fazer um pouco mais de sentido. Mas, para cada característica nossa, aliás, cada característica vai depender de um par de fatores, ou seja, um par de alelos. Um vem do pai e outro vem da mãe. Então, para facilitar aqui a nomenclatura, essas duas aqui são as ervilhas do primeiro cruzamento, lembram as puras? Como a amarela ele denominou dominante, a amarela, a gente sempre usa uma letra que a gente escolhe, né? E dominante puro são 2 letras maiúsculas. E recessivo, que foi como ele denominou essa ervilha verdinha, 2 letras, a mesma letra, porque é a mesma característica que a gente está analisando, minúsculas. Já vamos entender isso. Então, um alelo é, genericamente falando, a forma de um gene, né? É herdado da mãe, um alelo, e herdado do pai, outro alelo. Então, geralmente, eles são representados por letra maiúscula quando são dominantes, ou letra minúscula quando são recessivos.
Tranquilo até aqui? Oh, Jesus. Tranquilo. Que silêncio que me dá um medo. Sim. Beleza, então vamos lá. Então, gente, lembra lá das culturas, das espécies puras, onde ele começou os experimentos? Né? Ele cruzou e chegou na pura. Que são aqueles primeiros, onde a gente começou os cruzamentos aqui no nosso estudo. Então, as ervilhas puras são chamadas de homozigotas. Quando se tem alelos idênticos, olha lá, nós chamamos de homozigoto. Então, essa aqui que é recessiva tem 2 Yzinhos, tá? E o Y deve ter sido denominado de yellow, né? Porque a dominante é yellow, então ela é Yzão, Yzão. E a verde, que é recessiva para essa característica, é Yzinho, Yzinho. Bom, quando a gente cruza isso daqui, essa mãe amarela, a única coisa que ela tem para doar para o seu filho, em relação à sua cor, é Yzão. Por quê? Ela é homozigota. Ela só tem Yzão lá nesse gene responsável pela cor da ervilha. Já esse cara aqui, o marido, ele só tem Yzinho. Né? Por quê? Ele é verde recessivo. Ele só tem isso para doar para o seu filho. Bom, uma característica dominante sempre vai dominar. Olha que óbvio. A característica dominante sempre vai dominar ou predominar, se vocês quiserem denominar assim. Então, gente, essa pura aqui, homozigota, volto a dizer, ela só tem Yzão. Olha a genética dela, 2 Yzão, porque ela é homozigota. A verdinha só tem Yzinho. Então, ela só tem isso para dar para o filho. Não adianta querer dar um Yzão, porque o recessivo não tem, né? Não tem o Yzão. Então, o resultado do filho vai ser um Yzão, porque a mãe só tem isso para dar, e o pai vai dar um Yzinho, porque o pai, nesse caso, só tem isso para dar. Esse filho, então, para essa característica, ele herdou um alelo Yzão da mãe e um Yzinho do pai. Como ele tem um Yzão e o Yzão é dominante, o verde, embora ele carregue isso na genética, não se expressa, porque o amarelo domina, supera a cor verde. E isso acontece a nível da ervilha e em tudo da nossa genética. Olha lá, embora os pais sejam homozigotas, o filho descendente direto, ele é heterozigoto, porque a mãe só tinha um Yzão e o pai só tinha um Yzinho. Então, ser heterozigoto significa que ele possui alelos diferentes. Ele herdou um Yzão da mãe e um Yzinho do pai. Logo, ele tem alelos diferentes, um grande e um pequeno, um que dá a característica amarela e predomina em relação ao que dá a característica verde. Contudo, ele carrega lá na herança dele um Yzinho. Tá oculto? Tá, porque o dominante superou ele, né? Mas ele carrega guardadinho lá dentro dele esse Yzinho. Professora, mas isso do predominante pode variar entre o homem e a mulher? A gente vai ver com as nossas próximas aulas que lá no X e no Y existem heranças relacionadas ao cromossomo X, principalmente. E aí, se é homem ou se é mulher, podemos ter alguma diferença. De resto, geralmente não. O que vem nos outros alelos vai haver interação de gene. Mas, se é homem ou se é mulher, se vai ter cabelo castanho, por exemplo, é filho desse pai com essa mãe. O pai e a mãe têm o mesmo gene para olho azul, ou para olho castanho, enfim. Então, o filho vai ser um resultado
para esse aspecto que é indiferente sendo homem ou sendo mulher, o pai e a mãe só têm aquela genética deles para doar. A combinação disso é que vai resultar nas diferentes características nossas, independente de ser homem ou mulher, tirando, obviamente, as alterações que podem estar associadas aos cromossomos sexuais. E nós vamos entender isso também. Tá? Tá bom, obrigada. Tem algumas, não é nem doença, mas características, como, por exemplo, calvície, daltonismo, que vão aparecer mais em homens do que em mulheres. Mas isso está relacionado ao par sexual, lá o cromossomo X e Y. De modo geral, há outras características que não se associam ao cromossomo sexual, as características como cor dos olhos, cor do cabelo, se vai ter, sei lá, joanete, se vai ter propensão à obesidade, características de comportamento, tudo relacionado a essa herança que a gente carrega dos Yzão e Yzinho que vem do pai e da mãe. Então, a combinação dos alelos nós denominamos de genótipo. E o resultado visível, que são as características, nós denominamos de fenótipo. Então, embora a ervilha carregue o seu genótipo, o que nós vemos é o seu fenótipo, ou seja, aqui no caso a gente está falando da cor. Então, ela ser verde ou ser amarela é resultado do seu fenótipo. E como a gente comentou no início, o fenótipo é resultado do genótipo mais a influência do ambiente, né? Então, um exemplo aqui bem bobo. A ervilha é verde, mas ela ficou lá seca, esturricada embaixo do sol. Ela pode passar a ter um caráter mais amarelo, né? Então, o meio, o ambiente, influencia também no fenótipo, tá? Então, nossas características são resultados do nosso genótipo, ou seja, nosso tipo genético, mais a interação nossa com o ambiente. E aqui, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês lembram desse caso, eram 2 irmãos gêmeos, astronautas, então um foi mandado para o espaço, ficou por 1 ano lá, e voltou, né? E eram gêmeos idênticos. E utilizaram de vários comparativos para ver as alterações que estar no espaço gerava em um corpo, porque nesse caso eles tinham um outro idêntico para usar como base comparativa. Então ele voltou, para vocês terem uma ideia, com 4 centímetros a menos de altura, depois de ficar 1 ano vagando pelo espaço, literalmente. Então, esse é só um exemplo para vocês verem que o meio, né, o ambiente, influencia também nas nossas características. Voltando, então, aos cruzamentos do meio. Então, o genótipo para essa característica de ser verde ou ser amarela, da ervilhinha verde é Yzinho, Yzinho. Ela é totalmente recessiva. Já o seu fenótipo é ela ser verde. Então, o genótipo é o que herda do pai com a mãe, que está lá no seu gene, né? Lá no seu DNA. E o fenótipo é o resultado disso, é a característica que nós observamos. O genótipo dessa mãe ervilha é Yzão, Yzão. Já o seu fenótipo é ela ser amarela. E olha só esse bebê. O filho, o genótipo dele é diferente do genótipo da mãe. A mãe é Yzão, Yzão, mas ele é Yzão, YZinho. Contudo, o seu fenótipo é igual ao da sua mãe. Por quê? Ele carrega o do pai, mas essa característica do pai não se expressa, porque o da mãe predomina, o da mãe domina. Tá? E talvez tenha sido isso que perguntaram, e né, quando perguntou se tinha diferença de sexo. Não, aqui é só um exemplo. A mãe pode ter o Yzão e o pai pode ter
o Yzinho ou vice-versa. Né? A mesma coisa que ter um pai moreno, um pai loiro, uma mãe morena, uma mãe loira. Né? Pode ser homem, pode ser mulher, e ter essas diferentes características. Bom, aí a gente chega, então, no chamado quadro de Punnett, que nada mais é do que uma batalha naval. Né? E para quem já jogou batalha naval, parece até um jogo da velha. O que é isso? O cálculo das combinações possíveis para uma certa característica. Infelizmente, a gente não sabe ainda, isso eu falo toda semana, da interação exata dos genes que vai resultar em alguma característica nossa. Para vários a gente sabe, para muitos ainda não. Mas olha só, gente, como nós montamos esse tal desse quadro de Punnett. Nós temos aqui aqueles dois irmãos, né, dos filhos da primeira geração, que Mendel cruzou. Então vamos lá, voltar aqui nesse slide, para que não fique complicado, né? Os filhos desse primeiro casal aqui, pai recessivo verde e mãe dominante YZão, a mãe, olha lá, gente, nós sempre herdamos um alelo do pai e um alelo da mãe, tá? Um sempre vem do pai e um sempre vem da mãe. Essa mãe só tem YZão e o pai só tem YZinho. Portanto, todos os filhos são YZão, YZinho. Ponto. O que o Mendel fez? Pegou um irmão YZão, YZinho e cruzou com outro irmão YZão, YZinho. E aí a gente pode fazer um cálculo usando esse quadro de Punnett para supor como nascerão aqueles filhos, como será o fenótipo, a característica dos filhos resultantes desse cruzamento. Olha como é fácil, gente. A gente faz um quadrinho, né, como se fosse uma cruz, e a gente coloca os alelos da mãe e aqui o alelo do pai. Como a gente está falando desse casal aqui, né, e são aqueles irmãos YZão e YZinho cruzando com o outro YZão e YZinho, nós sabemos aqui a mãe vai ter YZão e YZinho, que é essa bonitinha aqui. O pai vai ter também YZão e YZinho. E a partir daí a gente faz as probabilidades para ver o que pode sair de resultado de fenótipo, né, de característica entre esse casal. Olha lá. É como uma batalha naval. A gente junta um daqui e um dali. Então, gente, lembra aquela atividade dos geneticistas? A gente pegava um cromossomo de um e um cromossomo de outro para fazer os parzinhos? Então, dentro dos cromossomos estão esses alelos dos quais eu estou falando. Então, esse YZão e YZão nada mais é. O pai doou um cromossomo e nele tem esse alelo, a mãe doou outro cromossomo e nele tem esse outro alelo. E a gente vai ver as probabilidades de fenótipo, de característica. Então, olha lá, isso aqui é muito importante. Os alelos da mãe, YZão e YZinho, foi um do lado do outro. Os alelos do pai, YZão e YZinho. No momento em que são formados os gametas, né, então os espermatozoides e também os óvulos, o pai vai doar lá entre os cromossomos dele ou o grandão ou o pequenininho. É isso que ele tem, né? Esse carinha aqui. A mãe também vai doar ou o grandão ou o pequenininho. Para que assim, a mãe doando um e o pai doando o outro, aquela criança, ou no caso aqui a ervilha, tenha também os seus dois alelos. E aqui a gente faz nada mais, nada menos do que uma combinação. Então, a gente junta esse com esse. Juntando essa probabilidade aqui, nós temos YZão e YZão. Juntamos esse que eu estou mostrando com a setinha com esse, né? Porque a mãe pode doar um grandão e encontrar com o grandão do pai. A mãe pode doar um grandão e encontrar com o pequeno do pai. É isso basicamente que nós estamos fazendo. Então, se a mãe doar um YZão e encontrar com o YZinho do pai,
Nós vamos ter um bebê com o genótipo YZ, YZ. Quando temos YZ, YZ, uma vez que há a presença do grandão, o fenótipo, ou seja, a característica, é ele ser amarelo. Próximo. Pode ser que a mãe doe um YZ, porque essa mãe que a gente estava vendo aqui, que é a filha da primeira geração, ela carrega no gene dela a herança daquele primeiro pai verdinho, que não está expresso nela, mas está guardadinho no seu DNA. E pode ser que ela doe isso para o seu filho, porque ela tem isso na genética dela. Então pode ser que essa mãe doe um YZ e o pai doe um YZ, e aí nós vamos ter um YZ, um YZ. E pode ser também que a mãe doe um YZ e o pai doe um YZ. Se a mãe doar esse alelo, cuja característica não aparece nela, e o pai também doar esse alelo, cuja característica também não aparece, mas ele tem guardadinho lá no seu interior, aí nós temos uma ervilhinha recessiva que volta a aparecer. Essa ervilha recessiva vai trazer consigo a característica fenotípica de ser verdinha. Isso aí é um outro exemplo para vocês pensarem. Já viram pais de olho castanho que têm um filho de olho azul? Será que isso pode acontecer? Sim. Pode. Sim. Pode? Então, muito bem. Pode. Porque o olho azul é uma característica recessiva. O olho azul é a mesma coisa que essa ervilhinha verde aqui. Pode ser que o pai tenha olho castanho e a mãe tenha olho castanho e eles não têm a característica do olho azul. Mas eles têm um bebê e o bebê vai e tem olho azul. Muitos pais acham isso cúmulo, acham que a mãe traiu, ou algo do tipo. Mas nada mais é do que uma herança guardada dos dois lados que vem a se expressar em um bebê. Por outro lado, dois pais de olhos azuis pode ter um filho de olho castanho? Não. E quem mais aí tem alguma opinião? Eu acho que sim. 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 Vamos voltar aqui no caso. O olho azul, e aqui eu não estou entrando em tom de verde, em tom de castanho, nada. Só o olho azul que eu estou mencionando, que ele a gente sabe que é recessivo. O olho azul recessivo é a mesma coisa que essa ervilha verde aqui que Mendel estudou. Então, se o pai é recessivo, ele só tem YZ, YZ. Se a mãe é recessiva, ou seja, tem olho azul também, ela só tem YZ, YZ. Agora, para nascer uma criança de olho castanho, teria que ter um YZ aí. Da onde vem? Do vizinho, provavelmente. Do padeiro, do pedreiro, enfim. Olho azul, caráter recessivo. Se o pai e a mãe têm olho azul, 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 e volto a dizer, existem cores de olho que são resultados de interação de gene. Mas, de modo geral, olho azul, azul do pai e olho azul, azul da mãe, não se pode ter um filho com caráter de olho escuro. Porque nem a mãe nem o pai tem um YZ. E, no caso, o YZ é o que dá o caráter dominante, o caráter castanho do olho. Então, dois pais de olhos azuis não podem ter um filho de olho escuro. Isso, inclusive, na época da novela do Clone, tinha um casal que era justamente esse caso. O casal tinha olho azul e o bebê tinha olho castanho. E, nossa, foi muito criticado na época, porque a novela O Clone falou muito sobre genética e tinha um caso desse que eles deixaram passar. E aí a gente volta no caso da língua também, Então, se o pai e a mãe possuem, não dobram a língua, não dobrar a língua é um caráter recessivo. Se o seu pai e sua mãe não dobram a língua e você dobra,
Desconfie. Pode ser que você, né, com suas habilidades aí, treinou e passou a conseguir dobrar a língua? Sim, pode ser, porque o meio também influencia na nossa característica. Mas desconfie. Então, olha lá, gente. Voltando lá nos primeiros pais. Homozigoto. A mãe YZ, o pai YZ, os filhos todos são YZ. A mãe só tinha alelo dominante e o pai só tinha alelo recessivo. Logo, todos os filhos ganharam um dominante e um recessivo. Os filhos, então, são heterozigotos. Por isso, diz Mendel, todos os descendentes do cruzamento das ervilhas puras vão ter a característica dominante, ou seja, vão ser amarelo. Já, quando ele pegou, vamos voltar ali, 2 desses filhos, que a gente chama de F1, né? Filhos 1, primeira geração. Quando ele pega esses 2 filhos da primeira geração, que são heterozigotos, ou seja, YZ, e cruza, nós vamos ter diferentes possibilidades de genótipos. Por quê? O cara aqui, ele tem tanto YZ quanto YZ. E a gente não sabe qual ele vai doar. E é isso que garante com que todas as pessoas sejam diferentes, né? A interação dos genes doados para cada bebê. Ele pode dar o YZ ou ele pode dar o YZ. Ele tem esses dois. Né? No momento lá da fecundação, o espermatozoide carrega um desses alelos. E a mãe também. Ela tem o YZ e o YZ. Qual vai ser doado, qual vai estar presente naquele óvulo, não sabemos. Mas as probabilidades são todas de cruzamento. Por quê? Ele pode doar o grandão e ela também. Ele pode doar o recessivo e ela também. Ele pode doar um grandão e ela o menor, o pequeno. Ele pode doar um pequeno e ela o dominante, o grande. Então, os bebês têm todos os genótipos possíveis. E por isso, podemos ter características, ou seja, fenótipos, tanto de dominante, que é o amarelo, quanto recessivo, que na geração 1 não apareceu, mas na geração 2 pode voltar a aparecer. Então, gente, é isso que garante a nossa variabilidade, né? Por isso que os irmãos não são todos gêmeos idênticos. Porque para cada uma das características, o pai pode doar um alelo contendo uma informação dominante ou uma informação recessiva. E o modo com que isso vai se juntar ao que vem do pai e ao que vem da mãe é o que garante a nossa variabilidade. Por isso não somos todos idênticos. Então, os genes recessivos só são expressos se não houver nenhum gene dominante. E isso, gente, é importante a gente dizer, né? Ah, meu pai doou recessivo para essa característica. Para todas as outras características, tem a mesma probabilidade de vir dominante ou vir recessivo, dependendo do que o pai tem. Por isso que tem gente de cabelo castanho e de olho azul, gente de cabelo loiro de olho azul, gente de cabelo de outra cor e olho verde, enfim. Porque para cada característica, os alelos podem ser positivos ou negativos. Opa, meu computador. Professora, Oi. mas uma característica que, querendo ou não, tipo, a gente não vê em qualquer lugar é aqueles ruivos de olho azul, né? Ruivo de olho azul? É. Então, e a gente está falando aí de 2 características recessivas. Para ser ruivo, o pai e a mãe tiveram que doar gene recessivo. Para ter olho azul, também, o pai e a mãe tiveram que doar gene recessivo. Aqui onde a gente mora, não é comum. Mas se você vai, por exemplo, na Irlanda, você só vai encontrar ruivo de olho azul. Por quê? Cruzamento de vários casais que possuem esses genes recessivos. Entendeu? Entendi sim, professora.
Ô, gente, peraí, meu computador morreu, não sei o que aconteceu. Apagou aqui tudo. E daí, para as mais diversas características que nós temos, a gente tem essas combinações, né? Seja para olho, para cabelo, como falei para a Joanete. Às vezes a avó tem, a mãe não tem, o filho tem. E assim nós vamos para as nossas mais diversas características. Acho que foi a bateria que acabou do meu computador. Só um minutinho, que tá voltando. Professor, Oi. mas tipo, no caso da minha família, os meus primos são branco, mas do cabelo escuro. Nenhum dos dois tem um olho claro. E a filha deles nasceu ruiva do olho azul. Então, alguém, em algum momento, lá dos antepassados, deve ter sido ruivo. Alguém, por quê? As gerações podem não apresentar. A gente estava vendo, as combinações são várias. Se a mãe e o pai possuem aquele gene, o recessivo é o mais difícil de aparecer, porque ele é encoberto por um dominante. Então, se existe uma outra característica dominante que o pai ou a mãe possua e passe para o filho, ela não vai aparecer. Mas a pessoa pode carregar aquela herança junto com ela. E cruzar, né, esse é o termo da genética, que a gente usa mesmo, cruzar, com uma mulher que também carrega isso na herança, e aí o filho vai apresentar. Então, como eu disse, ser ruivo é caráter recessivo. Então, pode ser que por várias gerações, isso não apareça, porque não há a junção de um pai e de uma mãe que tenham esse recessivo, né? Mas na hora que o pai manda um recessivo e a mãe também um recessivo, o resultado é esse. Mesmo que por várias gerações possa ser que não apareça. Isso é uma maneira, se a gente pensar, brilhante de manter as nossas características, né? De manter a nossa essência para as futuras gerações. Uhum. E é legal, né? Porque daí fica um só no meio da família, diferente. Tem coisa que é legal, tem coisa que já não é tão legal, né? Então tem coisas que são mais simples que a gente vê, né? Que vai desde o lóbulo da orelha ser solto ou ser preso, a cor do olho. E tem muita coisa que a gente ainda não sabe, né? Você possuir, quem sabe, você ter tendência, quem sabe, ter depressão, problemas neurológicos, alguns tipos de câncer. É pouca coisa ainda que a gente consegue associar à tal da genética. Mas eu acho que tudo nosso, no fundo, tem uma raiz genética, né? Uhum. Legal. Agora, Professora, Oi, pode falar. ter oi? cabelo liso ou enrolado também é desses Sim. dominante ou recessivo? É igual olho verde, é combinação. Os cabelos cacheados são super hiper difícil de ser entendido, né? O cabelo muito cacheado e ondulado é resultado de combinação de genes, não se limita a apenas um. Ah, entendi. Mas a mãe ter cabelo enrolado e a filha vir com cabelo liso, então pegou o do pai. Isso? Então, é combinação de genes, no caso do cabelo. Pode ser que um gene se expresse mais do que o outro, independente de vir do pai ou da mãe. Então, pense que quando eu falo de genes, eu estou falando de pedaços do DNA funcionais. E essas características que eu comentei, como por exemplo a língua, a gente sabe de qual gene a gente está falando. Agora, o cabelo, o olho verde, são diferentes partes do DNA que podem vir como dominantes ou recessivas. E essa combinação pode levar a um cabelo mais enrolado, menos enrolado, crespo ou liso, mas depende do que o pai e a mãe têm para fornecer. Tudo vai depender do que o pai e a mãe têm para fornecer, com exceção de quando a gente tem mutações.
né? Lembra o anão que a gente falou? Às vezes a família nunca teve um anão. Teve uma mutação e pode-se nascer um filho anão. Essa mutação pode ser passada para a prole, para os filhos do anão. Mas existem mutações que surgem do nada, não fazem parte da herança da família e que em um momento passam a se expressar. Ah, entendi. Obrigada. Imagina. Professora, e quando acontece de vir um olho de cada cor? Que briga que é essa? Ai, aí você me pega. Eu vou trazer para vocês a explicação de quando alguém perguntou isso, né? Mas quando a gente entrar nessas mutações, eu vou falar desses casos. E principalmente animais têm muito disso, né? Inclusive tem cores do corpo do animal que a gente sabe se é fêmea ou se é macho pela cor que ele apresenta. E isso também, a cor do olho pode dar pela interação dos genes. Eu vou trazer para vocês, falando dessa cor de um olho de uma cor, outro olho de outra. Vocês perguntaram, eu fiquei de trazer, mas eu esqueci de trazer nessa aula. Eu vou trazer quando a gente fala das mutações. Por favor, estou curiosa. Tem, ó. Peraí, deixa eu A pensar. minha prima tem um olho de cada cor. Muito legal, né? Eu tenho também. Olha que legal. Ah, então vou ter que trazer com mais detalhes ainda. Vamos lá. Professora, e o albinismo? Recessivo também. Albino é caráter recessivo para pigmentação da cor do corpo. Então, pai e mãe têm que doar o recessivo para que o filho tenha. Então, se a pessoa é albina, é porque o pai e a mãe passaram essa característica para ele. Pronto. Vamos lá. Voltando. Então, esses tais desses genes, que são as partes funcionais do DNA, estão distribuídos em 23 pares de cromossomo, que foram os 23 pares que vocês montaram lá naquela atividade dos geneticistas. Por isso que a gente diz que um é herdado da mãe, o outro é herdado do pai. Um cromossomo para cada um desses pares vem da mãe, outro cromossomo vem do pai. E os alelos, que são onde os nossos genes estão, nós temos um em um cromossomo e outro em outro cromossomo. Então, ao total, nós temos 23 pares de cromossomos em cada célula. Um herdado da mãe e um herdado do pai para todos esses pares. E a gente pensar que a vida é transmitida assim, com tanta, né, excelência para todas as espécies vivas, é fantástico, né? Então, o óvulo lá vai carregar 23 disso daqui e o espermatozoide 23 cromossomos também. Juntando o espermatozoide com o óvulo, nós vamos ter uma célula com 46 cromossomos. E temos os alelos, que são as regiões responsáveis por essas características, em cada um dos nossos cromossomos. Então, sua mãe contribui com um alelo e o seu pai também. O resultado disso vai depender do que seu pai tem para te doar. Se é dominante ou se é recessivo, aí cabe a cada um, né? O que eles também carregam na sua genética. Então, a gente tem um cromossomo aqui, um exemplo, né, vindo da mãe, e outro cromossomo vindo do pai. O que não sabemos ainda é o que cada gene representa dentro de nós e como eles interagem. Bom, então, gente, os alelos são representados geralmente por letras. Então, é o que a gente estava falando. Azão, azão, azinho, azinho ou azão, azinho. Né? Então, aqui, homozigoto, ou seja, dois iguais, dominante. Aqui, homozigoto, ou seja, dois iguais, recessivo. E aqui, heterozigoto, um grande, um dominante e um recessivo. A característica desse recessivo é oculta, porque tem um dominante ali. Né? Então, no futuro, um azão azinho cruzando com um azinho azinho ou com outro azão azinho pode vir a ter a junção e resultar em um azinho azinho. Por isso que pais que não são ruivos
pais que não são albinos podem vir a ter um filho um dia albino, caso carreguem essa herança na sua genética. Então vamos lá para um exemplo. Outro exemplo. Porquinho da Índia. A maioria dos porquinhos da Índia que a gente vê tem pelos. E ter pelo é um caráter dominante. Porém, existe, olha que bonitinho, um caráter recessivo, uma característica recessiva, que é um porquinho da Índia sem pelo. Ou seja, quando se tem dois recessivos, um herdado do pai, outro herdado da mãe, dois alelos recessivos, o porquinho da Índia não vai ter crescimento de pelo nele. Então, olha lá, existe um lugar específico, em um cromossomo específico, que caso o pai e a mãe doem alelos recessivos, o porquinho da Índia vai nascer sem pelo. Professora, Oi. é igualzinho o gato, que tem um gato com pelo e aquele gato sem pelo. Olha, aí eu já não sei te dizer se é da espécie ou se é isso daí, mas provavelmente faz sentido, sim. Pode ser uma espécie criada a partir de um cruzamento de vários recessivos, né, até se gerar uma espécie nova. Tem muitas sim. espécies de pets que são estimuladas em laboratório, né, como o pug, por exemplo, umas outras raças aí, que são de cruzamentos feitos em laboratório. Provavelmente esse gato, que é totalmente depenado, né, sem pelo, pode ser, sim, faz sentido. Que Tá bom. seja de um resultado recessivo, porque não é comum, né? Mas daí, a partir do momento que você cruza vários e vários e vários com a mesma característica, você tem uma população maior com aquela característica. Foi o que a gente falou, a gente não vê ruivo de olho azul andando por aqui. Mas se a gente vai para a Irlanda, por exemplo, você vai encontrar ruivos aos montes. Por quê? Muito cruzamento entre pessoas que têm essa característica. Então, um porquinho da Índia sem pelo, ele tem ou não tem o gene dominante para o pelo? Se ter pelo é caráter dominante, um porquinho pelado tem ou não tem o gene dominante, né? O alelo dominante? Vocês acham? Não tem. Perfeito. Não tem. Se ele tivesse um dominante, o recessivo ia perder a vez, né? Ou seja, ele teria pelo. Então, para a gente ter isso em mente, né? Existe combinação de genes também, mas ter esse daqui, um Hzão e um Hzinho, não quer dizer que ele vai ter meio pelo, né? Metade do corpo com pelo. Característica dominante se sobrepõe à recessiva. Então, o porquinho da Índia, pelado, ele recebe tanto do pai quanto da mãe o Hzinho, né? O recessivo. E assim, ele não tem, vamos pensar na nossa aula passada, ele não tem informação que o RNA vai interpretar, produzir proteínas para que tenha pelo, né? Ele não carrega essa informação genética de produção de pelo. Já um porquinho da Índia peludo, ele pode ser Hzão ou Hzinho. A mesma coisa que a gente viu das ervilhas. A ervilha amarela pode ser pura, né, YZão, ou YZinho. O caráter da recessiva é escondido quando se tem um dominante junto dele. Então, tanto quem é Hzão quanto quem é Hzinho tem a mesma característica. E por isso a gente não sabe, muitas vezes, se o cruzamento, né, seu com seu marido vai gerar um filho ruivo. Por quê? Talvez você não saiba que você possui esse gene escondido dentro de você. Então, temos, como a gente viu, homozigoto, ou seja, dois iguais, dominante, aqui no caso Hzão,
homozigoto, ou seja, 2 iguais, recessivos. Isso tudo vai depender do que é herdado, né, do nosso pai com a nossa mãe. E o heterozigoto é um grandão com um pequeno. Esse é o mais difícil da gente saber se a gente carrega, né? Já que a característica desse Hzinho está oculta, fenotipicamente, ou seja, pelas nossas características, é difícil a gente saber se a gente carrega ele ou não. E às vezes a gente só vai descobrir lá no nosso filho, né? Ou seja, ele ser ruivo, ou ele ter, por exemplo, uma anemia falciforme, que também é resultado de combinação de genes recessivos. Então, esse bonitinho peludo, qual genótipo ele pode ter desses 3 aí? Pode ter Hzão? Sim. Sim. Sim? Sim. Ou Hzinho. Brilhante. Ou Hzão. Ele não pode ter o Hzinho. Senão ele não teria informação genética para a produção do pelo. Muito bem. E o depenado aqui? O pelado. Qual genótipo dá essa característica? Pode falar. Hzinho. Perfeito. Se ele tiver um Hzão, ele vai produzir pelo, mesmo que seja apenas um. Então, para ele ter esse caráter, tem que ser Hzinho. Muito bem, menino. E aqui a gente tem aquele mesmo quadro que a gente viu, né? Então, se a gente tiver um peludinho, porquinho da Índia peludo, Hzinho, e outro porquinho da Índia, Hzinho, vamos fazer as combinações. Juntando essa probabilidade com essa aqui, nós vamos ter um... Ó, essas duas aqui, ó. Peludo. Juntando o Hzão da mãe com o Hzinho do pai, a gente vai ter o quê? Peludo. Perfeito. Juntando o Hzinho da mãe com o Hzão do pai, a gente vai ter o quê? Peludo. Bem. E se a mãe doar um Hzinho e o pai doar um Hzinho? Sem pelo. Sem pelo. Então é aquele caso. Pode ser que a mãe seja peluda e o pai também, mas a prole pode aparecer um que tem 25% de chance, nesse caso, de ser pelado. Porque a mãe e o pai carregam essa informação e os dois passam isso para um filho. A gente nunca sabe que informação nós vamos passar para o nosso filho, né? Quem sabe um dia no futuro a gente saiba exatamente. Então, aqui nesse exemplo que a gente viu, nós temos 50% de chance de ser Hzinho, 25% de chance de ser Hzão, e 25% de chance de ser Hzinho, né? Que é a mesma coisa que a gente viu nesse quadro aqui, ó. Hzinho, 1, 2, e aqui um Hzão e um Hzinho. Porém, é difícil a gente saber do nosso genótipo só olhando nossas características, porque tanto o Hzão quanto o Hzinho possuem o mesmo fenótipo. Ou seja, tanto nessa situação quanto nessa daqui vão possuir pelo. Né? Só o Hzinho que a gente sabe. Só o recessivo que a gente sabe que ele só carrega 2 alelos recessivos. O restante é difícil a gente saber se carrega 2 dominantes ou um dominante e um recessivo. Bom, tem uma questão que é parecida com essa que eu deixei para vocês lá naquele estudo dirigido. Mas olha lá, gente, vamos ver se a gente consegue raciocinar para fazer essa questão aí. A gente fez o quadro com um Hzinho cruzando com um Hzinho. Agora, se a gente tiver
Vamos voltar aqui para as ervilhas. Vzinho, Vzinho, cruzando com Vzão, Vzinho. O que será que a gente vai ter de probabilidade aí? A gente precisa fazer o quadrinho, né? Da batalha naval, quadro de Punet, para ver o que a gente vai ter resultado desse cruzamento. Vou dar um minutinho aí para vocês pensarem. 50% Vzão, Vzinho, amarelas, e 50% Vzinho, Vzinho, verdes. Perfeito, Dani. Muito bem, raciocínio, ó. Show! Por quê? Nós vamos fazer o quadrinho, né? A gente vai fazer o quadro de Punet. No quadro de Punet, nós vamos ter de um lado Vzão com Vzinho e do outro Vzinho com Vzinho. Aqui acho que até tem a combinação. Vou voltar aqui. Então, olha lá. Temos o pai, por exemplo, doando Vzinho, Vzinho. E a mãe, por exemplo, doando, possui, aliás, um Vzão e um Vzinho. Se a gente juntar um Vzinho da mãe com um Vzão do pai, Vzão, Vzinho. Outra probabilidade, o pai, a mãe doar esse Vzinho e o pai doar esse Vzão. Então, aqui a gente vai ter um Vzão, Vzinho. Agora, a gente tem a probabilidade do pai doar esse pequenininho e a mãe também doar o pequenininho. E do pai doar o outro pequenininho e a mãe pode doar o Vzinho também. Então, aqui está feito desse jeito, né? A gente liga um com o outro, outro com o outro, mas nada mais é do que colocar naquele quadro de Punet, né? Naquela batalha naval, e juntar um com um outro com o outro. E assim a gente vai saber as probabilidades. E as probabilidades vão desde a cor de uma ervilha até as nossas características. Então, aí, como a Dani prontamente respondeu, né? Nas combinações, vou até passar aqui. Olha lá. Podemos ter Vzão doado lá do outro lado, com Vzinho aqui e aqui. E Vzinho juntando com Vzinho aqui e aqui. Logo, metade da chance, né, 50% de ter Vzinho, Vzinho, e metade da chance, ou seja, 50% de ser Vzão, Vzinho. Então, desses filhos, nós temos 50% e 50% de chance de ter ervilhas amarelas ou verdes. Se o pai fosse verde e a mãe também verde, o que sairia dali? Se o pai e a mãe fossem recessivos, Vzinho, Vzinho. Poderia ter algum amarelo? Não. Não. Muito bem. Se o pai e a mãe fossem Vzinho, Vzinho, teríamos apenas filhos Vzinho, Vzinho, ou seja, recessivos. E aí, para a gente terminar, trouxe alguns exemplos para vocês pensarem aí investigarem aí a casa de vocês. É engraçado essa aula, que a gente fala de alguns exemplos. Tem também outro exemplo que é a tipagem sanguínea, que o dominante é positivo, né? Então, não falando eu tô falando apenas do fator RH, né? O fator RH positivo, ou seja, A positivo, o positivo é dominante e negativo, né? Então, tem, sei lá, um sangue A negativo, esse negativo é recessivo. Então, eu tinha um caso de um aluno que a mãe e o pai dele, ele falava para mim que era A negativo. E ele era positivo. E eu ficava, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada aí, né? Como é que eu vou falar que eu acho que esse filho que ele não é filho daqueles pais, né? E eu ficava, mas será? Você tem certeza? Não, professora, minha mãe sempre falou que eu sou A positivo, mas ela e meu pai são negativos, é certeza. Daí teve uma aula
prática que a gente fez de tipagem sanguínea. Eu estava até com medo de pegar o sangue dele, né? Falei, ai, meu Deus do céu, agora eu vou me comprometer, né? Daí ele fez o sangue dele e era negativo. Então a mãe dele, a vida inteira, falou para ele que ele era A positivo, mas na verdade era negativo. Graças a Deus, me deu uma paz, vocês nem imaginam, porque eu fiquei, nossa senhora, ou eu tô ensinando errado, ou tem coisa errada aí nessa casa, né? Mas, por fim, era realmente a situação de uma informação errada. Inclusive, ele trabalhava eu não sei se no exército, ele trabalhava com um uniforme, e o uniforme dele estava escrito que ele era sangue A positivo. E eu falei, menino, mas você nem confirmou? Ele, não, minha mãe a vida inteira falou que eu era esse tipo sanguíneo. Eu falei, olha só, se ele recebesse uma doação, poderia, de sangue, né, sem ser confirmada, poderia até levar um colapso. Enfim, são essas coisinhas de genética que a gente começa a interpretar e que, né, a gente fica pensando, né, nas combinações, tem coisas que faz sentido, tem coisas que não faz, e vamos lá. Então, para a gente terminar a aula hoje, trouxe alguns exemplos. Então, olha lá, lóbulo da orelha, caráter de dominância completa. Olha lá. O lóbulo ser solto é caráter dominante, né? Então, a minha orelha é solta, né? Tem esse lóbulo aqui, ó, essa bolinha aqui de baixo. Ser solto é caráter dominante. Se ele não é solto, se a orelha é grudadinha, é caráter recessivo. Aí digo para vocês, seu pai tem a orelha, tem o lóbulo solto, grudado. A mãe também tem a orelha grudada, ou seja, os dois são recessivos para essa característica. E você tem essa orelha aqui, desconfie. Aí temos ou uma mutação ou alguma coisa estranha. Bom, porém, se sua mãe tem o lóbulo dominante, né, tem o lóbulo solto, e seu pai também tem solto, você pode ter a orelha grudada? Ou não? Não. Pode. Não. Pode ou não pode? Não. Pode. Sabe por quê? Porque pode ser que a mãe e o pai carreguem um pezinho escondido. Carreguem essa característica recessiva que não se expressa por causa do dominante. E se na combinação genética sua você herdou o recessivo da mãe e do pai, você pode ter a orelha né, com o lóbulo preso. Então, só se a mãe for pesão e pezinho e o pai pesão e pezinho. Daí o filho nasce sem o lóbulo. Não que ele vá nascer, tem 25% de chance de nascer. Tem uma chance maior de ser com lóbulo solto, mas tem uma pequena chance, sim, de, naquele quadro de Punnett, na combinação, juntar pezinho com pezinho e sair uma orelha com lóbulo preso. Então, voltando, se o pai e a mãe têm a orelha presa, eles só têm o recessivo para te doar. Agora, se o pai e a mãe têm a orelha solta, a gente não sabe se eles têm esse aqui recessivo escondido. Então, por conta disso, pode ser que o filho herde o recessivo da mãe e do pai e venha a ter isso daqui. Mas, se pai e mãe carregam um recessivo, não tem como você ser dominante. A não ser que houve aí Professora, alguma contada. Oi. nossa, que interessante, porque eu não tenho o lóbulo. O meu é preso, só que os meus irmãos têm. Tem o solto. Solto, e o meu é preso. Você herdou o recessivo do seu pai e da sua mãe. Eles herdaram dominante de pelo menos um dos dois. Ah, que interessante. Então, né? E você só tem o recessivo para passar para um filho, caso você tenha ou venha a ter. Nossa, muito legal. Legal, né? A gente começar a entender essas interações. O olho que a gente disse, né? Como eu falei, tem vários genes que vão resultar nas diferentes cores e tons de olho. Mas
fenótipo do olho castanho, azão ou azão-azinho, dominante. Aqui a gente não entra na questão de um olho que expressa um gene e o outro olho não. A gente vai entrar mais para frente, tá? Na nossa amiga aí que tem esse olho bonito aí, colorido. Então aqui, azão ou azão-azinho é dominante. Olho azul é recessivo. Então, se você e seu marido tem olho azul, o filho vai ter olho azul também. Agora, se seu pai e sua mãe têm olho azul e você tem olho castanho, desconfie, porque não teve quem te doou ali um azão nesse cruzamento. E aí a gente entra, continuando aí no jogo da discórdia, que às vezes a gente causa, né, dentro de casa. Enrolar a língua, que foi onde a gente começou a aula. Se você consegue dobrar sua língua em U, temos um caráter dominante. Se você não consegue, recessivo. Então, se seu pai e sua mãe não dobram a língua, mas você dobra, desconfie. Mas aqui para livrar um pouco a barra, como eu disse, o ambiente pode também influenciar nisso, né? Então, pode ser que de tanto treinar ao longo da vida, você consiga dobrar a língua. Então, isso aí é o ambiente influenciando na sua característica. Nariz aquilino, que é esse nariz né, pontudinho, assim, para baixo. Característica dominante é ter desse jeito. Covinhas. Então, queixo com covinhas é caráter recessivo. Você tem que herdar um recessivo do pai com o recessivo da mãe para que você venha a ter as covinhas. Professora, falam que a covinha é um problema de genética, é isso mesmo? É assim, questão de... é um probleminha que tem na bochecha ou não? Não, que eu saiba, não é um problema, é uma característica. O que você herda, se vai formar essa não sei se chega a ser uma má formação. Professora, eu já... Professora, então, eu já cheguei a ouvir também que as covinhas é uma falha genética. Nesse aspecto que eu estou falando, não é uma falha, é esse resultado da combinação. Agora, é igual o do lóbulo, né? Não chega a ser algo que vai ser prejudicial, mas a sua informação que você carrega do seu pai com a sua mãe é o que vai levar a soltar ou não o lóbulo, é o que vai levar a formar ou não essa... eu não acredito que seja uma má formação a palavra, mas essa estrutura, né, da covinha. A minha irmã tem covinha no queixo e ninguém da minha família tem covinha. Por que será isso? Então, porque seu pai e sua mãe carregam essa informação da covinha. Pode ser que eles não tenham, que os avós não tenham, mas todos carregaram essa informação que chegou e se juntou nela. Como eu disse, o recessivo, às vezes, a pessoa tem o caráter dominante e carrega o recessivo, que pode não se expressar por várias gerações, mas chegou na sua irmã e combinou o recessivo do seu pai com o da sua mãe, que eles não têm, porque tem também um dominante, que esconde essa característica, mas ela apresenta. Juntou obrigada. esses dois... Professora. Oi. Oi. Vou esperar, peraí, deixa a menina falar. Tá, diga. Posso falar? Pode. Professora, sacanagem, eu não tenho olho claro, ninguém passou isso pra mim, não tenho covinha, ninguém passou isso pra mim, tudo que eu queria ter. Então, mas quem sabe você pode ter tudo isso guardado em você e um dia você pode passar pro seu filho. Não, eu tô tentando fazer a minha filha dobrar a língua, ela não tá fazendo, não. Não consegue? Você dobra? Não, eu dobro. Mas então, ela tem 3 anos por dia.
Tadinha. Mas ela pode ter dado recessivo, que você não expressa, mas carrega dentro de você. Quem é a outra pergunta Então, aí? professor, Pode falar. professor, tá me ouvindo? Oh, Então, para saber se é recessivo maiúsculo ou minúsculo, ou dominante maiúsculo ou recessivo minúsculo, é as características que menos tem na família. Por exemplo, se a maioria não tem, como que se sabe quando é recessivo ou dominante de olhar? Por exemplo, o olho azul. tem algumas coisas que a gente sabe, como esses exemplos que eu tô dando. Tem muita coisa que a gente não sabe a que gene está associado. É isso que eu sempre digo, tem muita coisa ainda para ser aprendida. Então, se você quer ter uma Essa era a minha dúvida. boa pergunta. A hora que você estava dando a aula, eu o tempo todo falando, mas como que sabe, né, se é recessivo ou dominante daí? Para algumas características que são mais comuns em população, como isso que a gente fala, cor do olho, a língua, isso, aquilo, conseguiu-se achar um gene associado a isso e entender essa interação que Mendel propôs lá em 1800, falar, isso aqui é caráter dominante. Isso aqui não, aparece nos recessivos. Tem coisa que é estudada em camundongo. Então, se bloqueia um gene para ver se como o animal vai procriar e vai responder a um gene sendo cortado mesmo. Então, tem muito estudo entendendo isso agora. Mas não são todas as características que a gente sabe se é herança dominante ou recessiva. Entendi. E aquele gato que tem do Egito, que é sem pelo, provavelmente também é menos, é menos comum, né? Então, alguém falou aí, gatos... né, quando a gente estava falando do porquinho da Índia, e provavelmente eu vou procurar saber, nunca tinha pensado nisso, né? Tem que procurar na internet, procurar artigo. Mas talvez seja caráter recessivo, porque não é comum, né, nos gatos em geral. Pode ser uma mutação genética, um defeito genético, ou pode ser uma herança apenas. Sim, eu vou falar. Tá bom, Muito então. Obrigada. Muito bem. Os cães também, então, eles terem estatura normal, né, as perninhas compridas, é uma característica dominante, e ser bastê, ter as pernas curtinhas, é uma característica recessiva. Por isso que tem diferentes espécies que podem ser altas e podem ser baixas. Aí, professora, se tiver o cruzamento de um Basset com um cachorro sem ser com perna longa, aí 25% dos filhotes vão nascer Basset, é isso? Não, daí é diferente, porque a gente vai ter de um lado, aquele quadro que a gente fez... Uns 50% de cada. Isso, pode ser. Depende, porque o de perna comprida, a gente não sabe se ele é só dominante ou se ele é dominante e recessivo. Se ele tiver um asão e um azinho, ele vai ter uma característica para poder doar para o recessivo. Isso. Então corre o risco de 75% dos filhotes nascerem Basset e 25% dominante, é isso? Não, eu tenho que fazer o quadrinho, mas eu acho que é ao contrário. Porque se ele passar um vezão, tem que fazer, acho que é isso mesmo, Dani, tem que fazer. Então, porque assim, o recessivo, que é o Basset, ele tem o Vzinho e o Vzinho. Aí, se o cachorro normal, com perna longa, ele tiver um Vzão e um Vzinho, vão ser 3 Vzinhos, ou seja, 75%. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Tem muito mais Vzinho aí nesse casal do que Vzão. Porém, se a gente tiver esse caso aqui, e esse de perna comprida for Vzão, e esse Vzinho, não vamos ter nenhum filho que apresente a perninha curtinha. Porque esse aqui, se ele só tiver o Vzão, não tem, mesmo que esse doe o Vzinho, vai ficar oculto perto do Vzão. Como a Dani falou, se for um caso de Vzinho, aí já é diferente. Muito bem. Muito bem. Então, quanto à tipagem sanguínea também, fator RH positivo é dominante
né? O tipo A, B e O é um pouquinho diferente. A gente tem uma codominância nesses casos, que a gente não vai entrar nesse detalhe hoje. Mas o fator positivo é dominante e o fator RH negativo é recessivo. E assim terminamos nossa aula de genética hoje, que começou um pouco conturbada, né? A gente não conseguia acessar, mas estamos aí agora. Obrigado, gente, pela paciência, né? Por esses primeiros momentos que a gente fica meio, saiu Ava, e agora? Obrigada aí da empatia de esperarem uns minutinhos. E no fim deu tudo certo, graças a Deus. Então, para a gente terminar, tá aí a nossa prova, né? Então, anotem. Ela vai ser na próxima quinta-feira. Então, eu vou disponibilizar, do mesmo jeito que a gente fez essa atividade dos geneticistas, a atividade vai estar disponibilizada das 11h59 de quarta-feira que vem às 11h59 de quinta-feira que vem. Tá? Então, vocês vão chegar na unidade 1, seção 1, da nossa matéria, e vão encontrar esse item, a avaliação do primeiro bimestre. É lá que vai estar a atividade. O que vai cair? Unidades 1 e 2, com foco mais nos PDFs, nas nossas aulas, tá? Então, tem bastante material lá para vocês de pré-aula, pós-aula. Inclusive, deixei um vídeo legal na pré-aula sobre um documentário da NetGeo, falando sobre o Mendel. Então, dei uma fuçada lá nos materiais. Também, como eu disse na aula passada, deixei um estudo dirigido, né, porque genética é bastante conteúdo. Eu busco trazer de uma maneira leve, mas é bastante conteúdo. Então, eu deixei esse estudo dirigido na unidade 2, seção 3, tá? Então, tá com esse nome, Estudo Dirigido Primeiro Bimestre. Isso aqui é um guia para vocês estudarem, tá? É importante que vocês entendam os conceitos que estão no estudo dirigido para poderem fazer a prova que vai estar para vocês disponibilizada na quinta-feira que vem. Então, quinta-feira que vem a gente não tem aula. O tempo da aula é para que vocês façam a prova. Contudo, a prova vai estar disponível desde a meia-noite de quarta-feira até a meia-noite do dia 8, tá? 11h59, aliás. Beleza? Não é muito beleza, professora, porque a gente já vai ter uma prova nesse dia, no dia 7, né? Que já vai ficar até o dia 8 também. Então, as duas meio que vão bater. Para a gente que trabalha todo dia, 12 horas por dia, fica complicado fazer duas provas no mesmo dia, praticamente. No nosso horário de aula, vai estar disponível para fazer a prova. Então, em vez da aula, aproveita esse tempo para poder fazer a prova, né? Prepara um tempinho aí para dedicar para a genética. Oi. Boa noite. A prova vai ser dia 7 agora, então? Gente, a prova é dia 8, quinta-feira que vem. Tá? Tá bom, professora. Obrigada. Meia-noite do dia 7 e meia-noite do dia 8. Então, vocês têm a quinta-feira inteira. Quinta-feira inteira, o dia inteiro para fazer essa prova. Tá? Obrigada, professora. Obrigadão. Obrigada. Então, para quem perguntou aí o gabarito das duas questões que a gente teve, da pergunta... Opa, tá invertida aqui. Pergunta 1, a resposta é: o cariótipo era de um paciente do sexo masculino com síndrome de Klinefelter. E a pergunta 2 era: o cariótipo refere-se a um paciente com síndrome de Down, pois tinha trissomia do par 21. A 1 qual que é, professora? A 1 era Klinefelter. XXY lá no par sexual. Qual que é a de letra? Porque eu não estou enxergando aqui. Mas ele era variável. Para cada um aparecia em uma letra. Então a resposta é essa. Refere-se a um paciente. Qual que é a resposta? Um paciente do sexo masculino com síndrome de Klinefelter. Sim. Professora, essa síndrome é relacionada ao testículo, né? Vamos ver.
nos próximos capítulos. É um homem que carrega XXY. Basicamente, né? Beleza, gente? Então anotem aí. Beleza. Muito obrigada. Bom Beleza. feriado, né? Uma sexta-feira santa e um bom descanso, bom feriado para vocês. Segunda-feira é feriado também, então aproveitem para descansar, para pôr o estudo em dia, para quinta-feira vocês brilharem na prova de genética. Oi, quem levantou a mão aí? Eu, professora Núbia. Oi, Núbia. Aquela questão do olho, quando nasce com a cor diferente, ela é